Glória a Deus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, no livro do apóstolo Tiago. Hoje nós vamos continuar meditando nesse texto bíblico. Nós vamos hoje meditar no capítulo 3, os versos 1 a 12. Pode abrir e deixar aberto aí. Não feche a sua Bíblia que nós vamos explorar todo esse texto bíblico, esses versos 1 a 12 nessa noite. Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Antes de fazermos a leitura, vou fazer uma breve introdução, para quando nós formos fazer essa leitura alternada, você já fazer a leitura já bem consciente do que está se passando nessa passagem, nessa instrução do Pai para a sua igreja. Queridos irmãos, nós estamos aí trabalhando uma série de mensagens, fé à prova, e a todo tempo a sua fé é provada, a sua fé é testada, seja por provações internas, que nós chamamos de tentações, ou por provações externas, provocações do mundo, provocações do inferno, provocações dessa cultura corrompida pelo pecado. Todo tempo a sua fé é provada, a questão é como respondemos a essas provações. E esta belíssima carta do apóstolo Tiago nos ensina princípios claríssimos que devemos adotar para o nosso estilo de vida. E se até aqui você não mudou nada ainda no seu estilo de vida, você precisa repensar se essas ministrações estão falando ao seu coração. Porque a palavra de Deus, ela traz luz, e ela provoca e impacta transformações, e cabe a nós reagirmos à instrução do Pai, reagirmos de forma positiva. Porque tem filho pirracento que reage de forma negativa, né? Nós pais experimentamos isso com muita frequência. Tem filho que é obediente e tem filho que faz pirraça. Mas nós devemos ouvir a voz do Pai e nos alinharmos à sua instrução, que é boa, perfeita e agradável para a nossa caminhada. E essa carta de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 e 12, traz umas lições importantíssimas. Nós vivemos, irmãos, em uma era na qual o uso da palavra é incessante e muitas vezes irresponsável. A cultura da exposição alimentada pelas redes sociais, hoje em dia todo mundo é influencer, não é? É a cultura, né, da exposição alimentada pelas redes sociais, e muitas vezes de forma irresponsável. A linguagem estimulada pela retórica pública e até por ambientes religiosos, muitas vezes valoriza mais a eloquência do que a sabedoria, e o falar desenfreado mais do que o silêncio prudente. Em meio a esse cenário no qual vivemos, e aquele povo na época de Tiago também vivia, a voz de Tiago ecoa com urgência e autoridade pastoral. Esta é uma carta de cunho pastoral, irmãos, uma instrução direta para impactar estilo de vida. E ele nos lembra que a língua, embora pequena, é poderosa o suficiente para inflamar destinos, moldar comunidades e, quando mal usada, causar destruição irreparável. A epístola de Tiago, escrita entre os anos de 45 a 49 depois de Cristo, Tiago, apóstolo e irmão de sangue de Jesus Cristo, e líder da igreja de Cristo em Jerusalém. Esta carta é uma das cartas mais práticas, no sentido de nos levar à mudança de vida, mudança de atitudes do Novo Testamento, no sentido de provocar reflexões práticas, palpáveis, para o nosso estilo de vida. E ela foi endereçada, irmãos, aos cristãos judeus da diáspora. O que é isso? Cristãos espalhados por causa da perseguição. Aquela igreja estava vivendo tempo de perseguição, e por isso a comunidade estava espalhada. E quando tem problema, quando tem perseguição, quando tem dificuldade, o que nós mais fazemos é falar, não é mesmo?
E não foi diferente com aquela igreja do primeiro século. Eles enfrentavam perseguições, tensões culturais, desafios morais. E a ênfase da carta é clara: uma fé viva deve produzir frutos visíveis. Fé nós enxergamos através dos frutos, mudança de vida. Em outras palavras, uma fé verdadeira gera uma vida coerente com esta fé. E no capítulo 3, Tiago foca em um dos aspectos mais negligenciados na vida cristã: o uso da comunicação, o uso da fala. E ele adverte inicialmente nesses 12 versículos sobre a responsabilidade dos mestres. Não por acaso, pois a palavra mal conduzida no ensino pode comprometer vidas e doutrinas. Em seguida, ele amplia a sua exortação pastoral a todos os crentes, mostrando que a língua é um reflexo direto do coração. Palavras são como fagulhas pequenas, mas capazes de incendiar grandes florestas. O descontrole da língua revela uma espiritualidade superficial e uma fé que ainda não foi totalmente rendida ao senhorio de Cristo. Neste texto, Tiago nos convida a avaliar se a nossa fala reflete o novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Uma fé autêntica se evidencia também no modo como falamos, como nos expressamos, com verdade, com domínio próprio, com graça, com temor a Deus. Controlar a língua não é apenas uma questão de educação, mas de santificação. Tiago nos leva a refletir sobre o poder da palavra, poder esse que pode ser instrutivo, destrutivo ou incoerente. Ao longo desses 12 versículos, ele nos apresenta 3 lições entrelaçadas sobre a influência da língua e o desafio de manter uma fé verdadeira. E é isso que nós vamos ler aqui nesses 12 versículos de Tiago 3, versículos 1 a 12. Eu lerei os ímpares e a amada igreja, a uma só voz, os pares. Amém, irmãos? Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos todo o corpo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos orar, feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que ilumine a sua mente. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, nós temos meditado na tua palavra, e a tua palavra foi lida, e te pedimos nessa noite bendita, seja o teu Espírito Santo nos convencendo da justiça, do juízo do pecado. Seja o teu Espírito Santo levando nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra. Seja o teu Espírito Santo, ó Pai, derramando a tua palavra em nossos corações, para que ela venha frutificar em nossas vidas. Longe de nós toda inquietação, toda apatia, toda indiferença caiam por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor esteja derramando a tua graça e o teu poder sobre a tua igreja, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos nós saímos daqui tocados pela tua santidade, convencidos pelo teu chamado e dispostos a obedecê-lo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, esse belíssimo texto traz para nós 3 lições entrelaçadas, e a primeira delas nós encontramos aqui nos versos 1 e 2, a responsabilidade do falar. Versos 1 e 2 traz essa responsabilidade, é a primeira lição que nós precisamos aprender a partir desse texto. A língua revela o caráter do mestre. É isso que ele diz nesses 2 versículos, e ele diz assim, no verso 1, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. No contexto judaico, irmãos, do primeiro século, ser chamado de rabi ou mestre era um título de honra, prestígio, autoridade espiritual. E entre os cristãos judeus da diáspora, a quem Tiago estava escrevendo, havia um profundo respeito pela figura do mestre da lei, o que levava muitos cristãos novos convertidos a aspirar essa posição, muitas vezes sem maturidade espiritual ou preparo doutrinário suficiente, aspiravam à posição de mestre. Tiago, como líder da igreja de Jerusalém, confronta esse impulso, e confronta esse impulso com firmeza pastoral. Ensinar a palavra de Deus é um privilégio que carrega um peso eterno. O termo usado para juízo mais severo implica em responsabilidade diante do tribunal divino. É isso que ele quer dizer com essa expressão, juízo mais severo. Diante do tribunal divino, vamos responder. Pois aquele que ensina não apenas transmite conhecimento, ele molda consciências, influencia decisões e impacta destinos eternos. O ensino imaturo, distorcido ou leviano pode resultar em escândalo espiritual, desvio doutrinário e até apostasia da fé. Tiago reconhece que tropeçamos, que todos tropeçamos, inclusive ele se inclui nessa realidade, mas ele ressalta nesses versos que o tropeço de um mestre tem alcance coletivo, pois contamina um rebanho inteiro com aquilo que deveria edificá-lo. A integridade do ensino, irmãos, começa com a integridade da vida, e a língua, nesse caso, se torna a medida do coração do mestre. E há vários textos bíblicos que sustentam esse princípio. Mateus 12, versos 36 e 37, Jesus afirma que os homens prestarão contas de toda palavra frívola que proferirem. O juízo inclui o falar, sobretudo falar em público em nome de Deus. Haverá maior juízo para estes. Todos nós prestaremos conta de toda palavra que proferimos em toda a existência, mas maior juízo para aqueles que dizem ensinar em nome de Deus. Percebe a profundidade da exortação de Tiago?
1 Timóteo 3, versos 1 e 2 diz assim, que a liderança na igreja exige pessoas irrepreensíveis, prudentes e aptas para ensinar. A língua é um instrumento de ensino, mas também deve ser instrumento de domínio próprio. Tiago 1,26 nos lembra que a religião verdadeira se manifesta no controle da língua, e não apenas no discurso bonito. São textos que apoiam esse princípio e esse cuidado que se deve ter. E diante disso, devemos compreender que o lugar do ensino na igreja não é um palco de opiniões humanas, nem uma vitrine de vaidades. É um lugar sagrado onde se fala em nome de Deus. O ensino da palavra de Deus, irmãos, deve emergir de um coração submisso às Escrituras. É isso que nós vimos nas redes sociais? É isso que nós vemos em muitos lugares que se dizem igrejas cristãs? Corações submissos às Escrituras? Corações moldados pelo Espírito Santo e comprometidos com a verdade bíblica? Aqueles que aspiram ao ensino precisam avaliar-se não apenas a sua eloquência, mas o seu caráter. Devem ser teologicamente firmes, espiritualmente humildes e linguisticamente sadios, sábios. Antes de serem mestres em público, devem ser discípulos em secreto. Esse é o princípio ensinado nos versos 1 e 2, nessa belíssima carta. E a igreja de hoje precisa menos de oradores brilhantes e mais de vozes fiéis a Deus, cuja língua revela um coração cheio da palavra de Deus e não de si mesmos. Antes de ser uma ferramenta de ensino, uma língua rendida a Cristo deve ser um instrumento de obediência a Cristo. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender, assimilar nas nossas vidas, porque haverá maior juízo, um juízo mais severo, para aqueles que falam em nome do Senhor. Dito isso, nós temos aqui nos versos 3 a 6, a segunda lição dessa belíssima carta, a potência da língua. O pessoal gosta de dizer, né? A palavra tem poder, né? Já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. Palavra tem poder. Mas nós vemos aqui, nesses versos 3 a 6, a potência da língua. Pequena no corpo, com efeitos monumentais. Veja aí no verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É preciso apenas uma fagulha para começar um incêndio. E Tiago emprega nesses versos 3 a 6, observe aí, 3 analogias fortes, com base na realidade cultural daquele povo, do seu tempo. O freio, usado em cavalos de transporte e cavalos de guerra, verso 3. No verso 4, o leme, vital para os navios mercantes e pesqueiros do Mediterrâneo. E no verso 5, o fogo, símbolo de destruição rápida em vilas áridas da Palestina. Em lugares áridos, uma fagulha é o suficiente para queimar tudo. Todos são pequenos, mas controlam ou destroem grandes estruturas. E ele está comparando a língua com essas 3 analogias. Embora seja um órgão pequeno, a língua possui um poder desproporcional. Tiago afirma que ela é capaz de contaminar todo o corpo. Ou seja, corromper integralmente a conduta de uma pessoa, arruinando sua integridade espiritual e moral. Verso 6, é essa afirmação que ele faz. Mais do que isso, ele declara que a língua é um fogo, uma imagem vívida que remete à capacidade destrutiva. E ele continua, tornando cada vez mais intensas suas comparações. É um mundo de iniquidade, isto é, a língua é comparada a um microcosmo das corrupções do mundo caído, presente dentro de nós. Ela não apenas contamina o indivíduo, mas também põe em movimento a roda da existência. Ele usa essa expressão, uma expressão que evoca o ciclo completo da vida, desde a infância à velhice.
Isso que ele quer dizer com roda da existência. O que Tiago está indicando aqui é que uma fala corrompida pode comprometer toda a trajetória de uma pessoa, manchando reputações, destruindo vínculos e perpetuando o mal por gerações. Você conhece famílias que vivem embaraços por causa de coisas que foram faladas décadas atrás? Confusões e polêmicas e conflitos por causa do poder destrutivo da língua de alguém? É isso que ele está apontando nesses versos. E como se não bastasse, ele torna o negócio ainda mais pesado. O apóstolo afirma que a língua é inflamada pelo inferno. O termo guiena do grego, inferno. A língua é inflamada pelo inferno. Um termo forte que nos remete ao vale de Rinom, símbolo de juízo final e do castigo eterno. Ele faz esse link da língua com a inflamação vinda do inferno. E nos lembrando, haverá um juízo e tudo será julgado. Isso indica que palavras mal colocadas, falas destrutivas, podem ser instrumentos de um fogo infernal, que já começa a consumir vidas aqui e agora. Queridos, Tiago não está apenas tratando de ética da comunicação, ele não está tratando de ética da comunicação, mas ele está tratando um sério problema espiritual. A língua desenfreada é sinal de um coração que ainda não foi plenamente redimido em Cristo. Forte. Uma língua desenfreada demonstra que o seu coração ainda não está rendido plenamente a Cristo. É isso que ele está mostrando, e tem vários textos bíblicos que apoiam esse princípio. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Salmos 52, versos 2 a 4. O homem maligno ama a palavra destruidora. E Provérbios 6, versos 16 a 19. Diz que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª, a alma de Deus abomina. E sabe o que a alma de Deus abomina? Uma língua, uma testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Tudo isso no poder da língua, o poder destrutivo da língua. E é disso que Tiago está tratando. É isso que ele está exortando e ensinando a igreja. E aí a pergunta a se fazer é: você controla a sua língua ou é controlado por ela? É tipo aquilo, eu não me aguento, eu tenho que falar. Tem gente que ainda usa essa expressão, né? Não aguentei, eu falei, e pronto, ainda fala assim, pronto. Doa quem doer, não é assim? Queridos, palavras nunca são neutras. Uma palavra maldosa pode causar depressão. Palavras maldosas causam depressão, suicídio, desvio espiritual, ruptura familiar. Da mesma forma, irmãos, que uma palavra de sabedoria pode curar, encorajar, guiar, consolar. Evite alimentar fogueiras com palavras ácidas. Seja um instrumento de reconciliação, edificação e paz. Amém, igreja? O que sai da boca pode incendiar uma alma ou iluminar um caminho. Guarda isso aí na sua mente. O que sai da boca pode incendiar uma alma ou iluminar um caminho. Você escolhe que instrumento você vai ser. Você tem incendiado ou tem iluminado com a sua língua? As palavras ditas em um momento de raiva, de fofoca, de calúnia ou manipulação, deixam rastros, irmãos, difíceis de apagar e de consertar. Nós devemos ter cuidado. Um único comentário mal colocado pode destruir uma reputação, um casamento, uma igreja. Por isso, Tiago está nos exortando a que aprendamos a frear a língua como se freia um cavalo desgovernado. A analogia que ele faz é ótima, né? Frear a língua como se freia um cavalo desgovernado.
Nós precisamos refletir sobre isso. Porque como diz as Escrituras, a vida e a morte estão no poder da palavra. E nós precisamos ter essa consciência, esse despertamento do nosso papel no mundo como luz e sal. E nós encontramos aqui nesse belíssimo texto, nos versos 7 e 12, irmãos, a terceira lição. A contradição da fala. A incoerência entre adoração e maldição. É o que ele está revelando nesses versos 7 a 12. Quero destacar aí o verso 9. Olha, observa aí na sua Bíblia. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. A incoerência. Tiago confronta aqui uma hipocrisia comum aos religiosos. Essa hipocrisia confrontada por ele é muito comum entre aqueles que se dizem religiosos. Usar a língua para adorar a Deus no momento de culto e para ferir, humilhar ou julgar o próximo ao outro. Ele invoca aqui, irmãos, a doutrina da Imago Dei, estabelecida lá em Gênesis 1, 26. Ele está invocando essa doutrina da imagem de Deus, mostrando que amaldiçoar um ser humano é um ataque indireto ao próprio Criador. Já para eu pensar nisso? Quando nós falamos mal, quando nós caluniamos, maldizemos, fazendo fofoca de alguém, você está atacando indiretamente a imagem de Deus. A gente às vezes não se dá conta disso, né? Como isso é profundo. Essas imagens que ele estabelece aí nos versos 11 e 12, são fortes, fonte e árvore. Vem do campo e da agricultura palestina. Na natureza, irmãos, não há ambiguidade. Uma fonte não produz dois tipos de água. Uma figueira não produz azeitonas. Portanto, a fala de um cristão regenerado deve ser coerente com a sua nova natureza. Simples assim. Por isso ele traz essa figura da fonte e da árvore, mostrando que não pode haver ambiguidade na vida de um crente. Eu professo a Deus, louvo a Deus, mas a minha boca só profere coisas do inferno. Isso é incoerência. Há vários textos bíblicos apoiando esse princípio. Mateus 12, 34. O que Jesus nos ensina? A boca fala do que está cheio o coração. Está alimentando o seu coração de quê? Coisas do mundo ou coisas lá do alto? A boca vai repetir. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. São princípios estabelecidos para guiar a nossa forma de comunicar, de interagir, de conversar. E isso envolve mensagens escritas, redes sociais. Tudo que tem a ver com comunicação está dentro desse princípio. Queridos, a língua que louva e fere é um sintoma de incoerência espiritual. Isso vai denunciar não apenas falta de autocontrole, mas pior, vai denunciar falta de regeneração, falta de novo nascimento. Pois o problema da língua é, na verdade, um problema do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se você elogia a Deus e denigre o próximo, sua boca não é fonte de bênção, mas instrumento de dissonância espiritual. Qual é a solução? Regenere a fonte, mude o coração. Uma língua redimida é aquela que jorra graça, verdade e esperança. É isso que o mundo tem que ouvir de mim, de você, da igreja. Palavras de graça, verdade e esperança. A incoerência da língua revela instabilidade no coração. E queridos, para concluir, nós precisamos refletir que Tiago não está preocupado com boas maneiras. Mas ser um bom crente nos torna, pessoas bem educadas.
Mas ele está preocupado, na verdade, com santidade visível e ética cristã transformadora. O cristianismo transforma de dentro para fora. A língua é um holofote que aponta para a alma. Quem não a controla desonra o Deus que diz adorar. Nós precisamos refletir nisso. Quem não controla a sua própria língua desonra o Deus que diz adorar. Tiago está falando de santidade, maturidade, integridade. Não se trata de simplesmente falar bonito ou ser educado, mas refletir Cristo em cada palavra. Uma língua indomada destrói lares, igrejas, amizades, testemunhos. Uma língua submissa ao Espírito Santo constrói pontes, cura feridas, proclama o Evangelho. Amém, igreja? E com essas verdades, essas 3 lições, quero compartilhar com os irmãos algumas aplicações, algumas atitudes que precisamos tomar para mudar o nosso estilo de vida no que diz respeito à comunicação. Se você está sofrendo com os males da língua, preste atenção nessas aplicações. Ore antes de falar. Como diz o salmista, Salmo 141, verso 3, faça da palavra do salmista a sua oração. Senhor, põe guarda na minha boca. É isso que o salmista pedia lá no Salmo 141, verso 3. Senhor, põe guarda na minha boca. Segunda aplicação, reavalie suas conversas. É um bom exercício para hoje à noite. De repente começa com agora. Reavalie suas conversas, seu WhatsApp, suas redes sociais. Você abençoa ou amaldiçoa? Você glorifica a Deus ou envergonha Cristo? Examine-se, faça um jejum de palavras. Tem uma máxima do Milton, sabe qual é? Não é aquela eu me divirto, não é outra. A minha máxima nesse contexto é: o menos que eu falo é o menos que eu peco. Menos conversa, menos pecado. Entendeu? É simples. Então guarda isso aí no seu coração, reavalie suas conversas. Terceira aplicação, peça perdão onde você feriu com palavras. Evangelho é reconciliação verbal, irmãos. Perdão é um negócio que tem que ter reparação. Ofendeu, denigriu, caluniou, não basta pedir perdão para Deus não, tem que ir lá na pessoa e confessar o pecado para ela e se retratar, né? Então, fale menos, vai passar menos vergonha. Peça perdão onde feriu com palavras. Quarta aplicação, alimente-se da palavra de Deus. Quanto mais você absorve a palavra de Deus, mais a sua língua vai se ajustando aos valores do reino de Deus, a verdade revelada nas Escrituras. Quinta aplicação, está anotando aí? Se não anotou, você pode ver no vídeo depois. Busque a transformação do coração, irmãos. O problema da língua é um problema de coração. Então, busque transformação do coração. Busque enchimento do Espírito, porque domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que o homem não consegue domar a língua. O homem sem Cristo não consegue, não. Mas um homem rendido ao Senhor vai se entregar. E o Espírito Santo vai brotar esse fruto do domínio próprio. E última aplicação, use sua boca para edificar, para testemunhar a graça em Cristo Jesus. Louve, ensine com verdade, defenda com mansidão. Amém, igreja? E repetindo as palavras de Tiago, em Tiago 3, verso 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém, igreja? Reflitamos sobre essa lição que a palavra de Deus nos traz, para que nós cresçamos em tudo, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua palavra, te pedimos, ó Pai,
esquadrinha os nossos pensamentos, sonda os nossos corações, põe freio em nossas bocas, vê se há em nós caminhos maus, palavras mal faladas, palavras intencionalmente destrutivas, palavras incoerentes, palavras inconvenientes. Ó Senhor, desperta a tua igreja. Nós queremos andar em novidade de vida e queremos impactar o mundo com o melhor do nosso testemunho para a tua glória. Ajuda-nos, ó Pai. Derrama a tua graça sobre a tua igreja, sobre cada pessoa, vivifica a tua palavra em nossas mentes e corações, desperta em nós o domínio próprio, para que possamos, ó Pai, andar de forma sóbria, equilibrada, justa, reta, para teu louvor e tua glória. Abençoe os teus filhos e filhas nessa noite, abençoe as nossas famílias e continue falando aos nossos corações, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?